Olá, queridos amigos, queridos irmãos de carisma, membros da Fraternidade da Face Eucarística, Ave Maria. Que a face eucarística de Jesus resplandeça sobre cada um de nós. Bom, hoje, esse nosso vídeo, depois de muito tempo sem postar nenhum vídeo no nosso canal Fraternidade Tube, ele vem trazer algo que eu posso dizer extraordinário. Por quê? Porque nesse vídeo nós iremos tratar de algo importantíssimo para a Fraternidade da Face Eucarística, que se diz respeito do carisma da instituição, né? Nós vamos falar sobre o carisma da fraternidade. Esse vídeo, é claro, ele vai servir de muitas formas. Primeiro, para os membros da comunidade que às vezes tem alguma dúvida, algum membro que não mora próximo aqui da sede da fraternidade em Sarandi, no Paraná, e também para aqueles que querem conhecer um pouco mais a fraternidade da Face Eucarística, mas não sabem por onde começar. Ora, como dizia um grande amigo meu, não vou citar o nome dele aqui, um padre muito amigo, um padre filho de Madre Perina, né? Adorador da Face Eucarística de Jesus, ele dizia assim: olha, irmão, o mais importante numa comunidade é o carisma, tá? Então, agradeço de coração esse reverendíssimo padre, amigo, e vamos lá, né? Vamos falar sobre o carisma. Mas antes de dizer qual é o carisma da fraternidade, né, o que é o carisma em si da fraternidade, vamos dar alguns passos para chegar nesse, talvez seja o quarto ou quinto ponto deste nosso vídeo. Então, comecemos, né? Comecemos pedindo a graça de Deus, a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, a Rainha da Fraternidade, Nossa Senhora de Guadalupe, né? É o título que nós escolhemos para a Rainha da nossa comunidade, e também a Beata Madre Perina, porque depois da Virgem Maria, a Virgem Maria é a primeira, depois da Virgem Maria, Madre Perina é nossa amabilíssima mãe, a nossa amabilíssima Senhora, depois, claro, da toda santa Mãe de Deus, Maria Santíssima, e também de São José, patrono também dessa instituição religiosa, dessa comunidade. Bom, o primeiro ponto é o seguinte: o carisma é o sangue do corpo comunitário. Ora, o que é uma vivência comunitária? Nós temos o nome da Fraternidade da Face Eucarística, é o seguinte: a nossa comunidade chama-se Fraternidade da Face Eucarística. Em outras palavras, um conjunto de irmãos, né, uma unidade entre irmãos, fraters, né, irmãos, né, fraternidade, unidade, irmãos em unidade, em comum, da face, do rosto de Jesus na Eucaristia, né, o rosto eucarístico de Jesus. Na hora que eu fizer a edição, eu vou colocar aí então uma foto da face eucarística para vocês verem, né? Essa que nós temos a devoção e adoramos a face de Jesus eucarístico. Então, o que é um corpo comunitário? É a união de irmãos. Comunitário no sentido religioso, né? Tem outras coisas comunitárias, mas é secular. Mas comunitário no sentido religioso irmãos em união. União com o quê? Aí tá. Nós nos unimos em prol de quê? Né? Um ideal, alguma coisa? Não, nós nos unimos em prol do carisma. Por isso que o primeiro ponto dessa formação o carisma o sangue que corre no corpo comunitário, né? Que corre no corpo comunitário da instituição. Então, por assim dizer, é a vida, né? Toda a obra de Deus que visa a vida comunitária depende de uma graça chamada carisma. E aqui carisma significa no sentido da teologia da graça e não no que se diz respeito dos movimentos eclesiais, né? Tem que dizer isso para que não se confunda, né? O movimento eclesial, né? Que também às vezes leva o nome de carisma, do que carisma no sentido lato da palavra,
Nós estamos aqui dizendo carisma no sentido da teologia da graça, não no sentido de movimentos eclesiais, tá? Por meio do carisma é que cada ordem religiosa, cada congregação, cada comunidade se organiza. Então é por meio do carisma que essas vidas comunitárias se organizam, né? De forma que dá vida ao apostolado, ao trabalho em prol da igreja e das almas, ou seja, da igreja militante. O carisma, ele está a serviço da igreja militante. O que é a igreja militante, irmão Joaquim? Somos todos nós, que ainda estamos vivos, que somos ainda padecentes, estamos, como diz a Salve Rainha, nesse vale de lágrimas, né? Quem não se identifica? Meu Deus, todos nós. Então, o carisma serve para a igreja militante e também para a igreja padecente. O que é a igreja padecente? Purgatório. Isso se chama, no geral, comunhão dos santos, né? Nós aqui, pecadores, rezamos pela conversão daquele outro pecador. O santo reza pela conversão do pecador, né? O pecador reza pelas almas do purgatório, as almas do purgatório com a permissão de Deus, é claro, né? Isso não é dogma, a gente pode colocar em questão, né? São Tomás de Aquino diz uma coisa, Santo Afonso diz outra, mas não é dogma. E as almas do purgatório rezam por nós, né? E pedem, né, a intercessão também nossa, porque de nada eles podem fazer a si próprios, né? Então isso é o carisma, né? O carisma, assim, por assim dizer, de maneira geral, essa comunhão, esse serviço, esse trabalho em prol da própria comunidade, da ordem da congregação que recebeu o carisma, né? A fundação, também em prol da igreja, em prol, no sentido geral, de todos os pecadores, sejam eles que estão recebendo as suas penas para se purificar no purgatório, bem como a igreja militante que ainda está na terra. Não se deve reconhecer como uma comunidade aonde não se identifica o carisma. Ora, se é uma comunidade religiosa onde existe uma vida comunitária, assim, deve existir um carisma. É pelo carisma que se cria, que nasce uma comunidade, onde o fundador, a fundadora ou os fundadores recebem esse carisma. Carisma criado desde toda a eternidade, mas para que a gente não queime etapas aqui na formação, nesse vídeo, nós então iremos nos abster aqui em cada parte. Então, não se deve reconhecer um conjunto de pessoas no sentido, sem carisma. Não, tem que ter carisma. Então, vamos lá. O que a gente aprendeu nesses primeiros minutos? Já 7 minutos, né? O carisma é o sangue de uma vida comunitária. E falando da fraternidade da face do carisma, nós temos um carisma. E nós vamos ver mais adiante o que é o carisma. Está lá no finalzinho. Mas nós vamos ver mais adiante o que é um carisma. Mas, para assim dizer, o carisma é o sangue do corpo comunitário. Lembra do conselho do padre, amigo meu? O mais importante é o carisma da vida. O carisma da vida. O carisma, por assim dizer, com muitas aspas, é o ideal, é aquilo que a gente anela, é aquilo que a gente anseia, aquilo que a gente tem de mais importante numa vida comunitária. E para dizer que o carisma, quando nós dizemos carisma, não quer dizer movimentos eclesiais, né? Nada contra, mas só para a gente, né, distinguir uma coisa da outra. Carisma no sentido da teologia da graça, porque o carisma é uma graça. Muito bem. Agora o segundo passo, o segundo tema o carisma é a identidade do corpo comunitário. Muito bem. O que é uma identidade? Quando falamos em corpo comunitário, nos referimos aos membros, que são membros, aquelas pessoas que participam daquela comunidade, daquela ordem, daquela congregação, não é? O carisma é, por assim dizer, o CPF e o RG, né, dos membros. E não é possível um membro passar mais de 2 anos numa comunidade sem assimilar o carisma a si próprio. Então o carisma é o RG e o CPF. Uma pessoa que nasce, ela obrigatoriamente tem que ter um CPF e um RG, né? O certidão de nascimento, o CPF e o RG ao longo da sua vida, porque aí você não consegue fazer um cadastro nisso, etc e tal, faculdade, trabalho, estudo, tem que ter o CPF e o RG.
E numa comunidade, a identidade do membro do corpo comunitário diz respeito ao carisma. Então não é possível que um membro, entre muitas aspas, um pseudo-membro de uma comunidade, uma ordem, uma congregação, passe 2 anos sem assimilar o carisma. Ou ele assimila o carisma e continua, ou ele não assimila e ele sai. Imagina, São Francisco de Assis, o carisma da pobreza evangélica, tal frade lá, tal, e não assimila, passa 1 ano, passa 2 anos e tal. Não, se você está na ordem franciscana, você tem que assimilar o carisma da ordem franciscana. Se você está na ordem dominicana, de São Domingos de Gusmão, você tem que assimilar o carisma da pregação, né, da ordem dominicana. Se você está nos salesianos, você tem que assimilar o carisma no sentido do carisma da juventude, santificar a juventude, converter a juventude, né, e assim por diante. Se você está na ordem de São Bento, se você não assimila o carisma de São Bento, né, a liturgia, o ora et labora, etc., a vida de oração, vida de trabalho, você, poxa vida, né, você não está ali, mas é um corpo estranho. Então, o carisma é a identidade do corpo comunitário. Se você está numa comunidade, numa ordem, uma congregação, se você não assimila o carisma da sua comunidade, ordem ou congregação, me desculpa, né? Mas você não está ali, mas não está. Como diz aquele ditado, está de corpo presente, né? Só está de corpo, está velando ali o corpo, ali, mas a alma está ali, né? Sei lá onde, né? Mas tudo bem. Podemos ver isso acontecer nas ordens religiosas, né? Por exemplo, né? Acabei de falar, os dominicanos, né? Tem que assimilar o carisma dominicano, quem participa, beneditinos, né? Os salesianos e os franciscanos. Bom, então aprendemos que o carisma é a identidade. Se você faz parte, por exemplo, um membro da fraternidade, o carisma da fraternidade, eu vou ver mais para frente, mas é adorar, contemplar, oferecer e reparar a face de Jesus. Se você não estuda, se você não assimila, se você não vai questão de saber e procurar, por exemplo, estou fazendo esse vídeo, as pessoas têm que, né, tomar posse, ler, ouvir, meditar, estudar, para se assimilar. Santo Agostinho vai dizer, quem ama, só ama aquilo que se conhece, né? Então, passamos para o terceiro ponto. O que é um carisma na ordem da criação? Ora, quando Deus criou tudo, Ele criou ordenadamente, né? Não existe bagunça na criação de Deus. Depois, claro, com a criação, o demônio veio e bagunçou tudo. A desobediência dos primeiros pais, Adão e Eva, etc. e tal, e as nossas desordens, né, na nossa alma por conta do pecado original. Mas quando Deus criou tudo era organizado. Claro, é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, através do Logos, Deus Filho, como diz São João, por meio dele todas as coisas foram criadas, e através da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, não é? Ordenou tudo. Depois veio o pecado e, né, a gente já sabe o que aconteceu. Deus, ao criar tudo que existe, criou de maneira ordenada. E nós temos uma hierarquia na ordem da criação, que são primeiro os minerais, vegetais, animais, homens, anjos, graça e a união hipostática. Então o carisma se encaixa aonde, irmão Joaquim? Encaixa no 6º grau da ordem da criação, que é a criação da graça. Então vamos lá. O carisma é... O que o carisma é, irmão Joaquim? Fala logo. Bom, o carisma é uma graça criada por Deus, não é? Dons, carismas, tudo. Dons, carismas são graças criadas por Deus e se encaixam no 6º grau da ordem da criação que Deus fez, né? Minerais, vegetais, animais, homens, anjo, graça. Não vou entrar no 7º porque é mais complicado de explicar, a união hipostática, para não falar nenhuma baboseira do que eu não sei, né? Do que eu não estudei, mas vamos nos atentar na graça. Então o carisma é uma graça criada por Deus desde toda a eternidade. Quando Deus criou, né, Ele então criou não somente o carisma da fraternidade da face eucarística, criou o carisma dos franciscanos, dos dominicanos, dos jesuítas e etc e tal. Então já sabemos que o carisma é uma graça de Deus. Tudo o que o homem recebe de Deus para si próprio ou para o favor dos outros é uma graça,
Um favor, uma graça. Já diz, é graça, né? De graça. E basta as graças de Deus. Basta a graça de Deus, por assim dizer. E nós temos uma confirmação na Sagrada Escritura. Quando São Paulo vai dizer lá, né, do espinho na carne, etc., para Deus, e reza para Deus tirar aquele espinho, porque o demônio esbofeteia ele, etc. e tal. O que Deus diz para São Paulo? Em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, minha graça lhe basta. Minha graça lhe basta. Ora, se Deus disse isso, ótimo, o que basta é a graça. A graça de Deus. No entanto, que quando nós pecamos um pecado mortal, acaba a graça, a amizade com Deus acaba ali. É preciso, então, né, que o sangue de Cristo, ministrado através do sacramento da penitência, da confissão, seja derramado naquele penitente, é claro, arrependido com todos os pontos, para que a confissão seja válida, não somente do padre para nós, mas de nós para o padre também, que age em persona Cristo, na pessoa de Cristo, para que aquele pecado seja perdoado, né? Aquele pecado que foi uma ofensa contra Deus, então é um pecado mortal, por isso que deve se confessar. Portanto, cada comunidade recebe de Deus uma graça para si próprio, em prol da igreja e de todos os homens, sendo que o carisma de uma comunidade, ordem ou congregação não é uma invenção do fundador, né? Não é uma invenção do fundador, mas se for um carisma autêntico, é claro, existe, né? Algumas pessoas loucas por aí, etc. Mas se for um carisma autêntico, ele vem de Deus. Então, nós aprendemos o que nesse ponto? Que o carisma é uma graça de Deus e que ele está ali na hierarquia da ordem da criação. E na ordem da criação ele está no 6º grau da ordem, que Deus criou a graça. Minerais, vegetais, animais, homens, anjos, a graça. Deus criou a graça e no meio de tudo isso da graça está o carisma. E o carisma se identifica como graça de Deus, em prol não somente da comunidade, da ordem ou da congregação, mas também em prol da igreja, em prol dos pecadores, em prol da igreja militante, da igreja padecente e assim pela conversão e santificação de todos. Porque quando Deus manda, uma nota de rodapé, quando Deus manda um carisma, né, para a igreja, para aquele tempo, né, para aquele século, por exemplo, quando mandou São Francisco de Assis, carisma franciscano, a igreja estava muito burguesa, etc e tal, ponto, manda lá o carisma da pobreza evangélica. A igreja está sofrendo por conta de muitas heresias, atacando a igreja, etc e tal, falta de devoção à Virgem Maria, ponto, manda os pregadores, São Domingos de Gusmão, né? E assim sucessivamente com todos os outros fundadores, sejam santos ou não, etc. Congregações, ordens ou comunidades. Agora o próximo ponto. Qual é o carisma da fraternidade? Olha, nós chegamos no 18 minutos. Vai ficar grande, hein? Vai dar uns 30 minutos esse vídeo, essa formação. Mas que bom. Nós temos conteúdo, é isso que importa. Não é bom ouvir coisas sem conteúdo, mas esse conteúdo, pela graça, não pelo que fala, né? Mas pela graça de Deus, está tendo muito conteúdo. Então, qual é o carisma da fraternidade? Olha, a gente teve que passar 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. No 4º ponto, qual é o carisma da fraternidade? Ora, o carisma da fraternidade é formado por 4 verbos. Vamos lá. Adorar, contemplar, oferecer e reparar. Em suma, esse é o carisma, mas não fica apenas essa explicação, pois o carisma em si é profundamente mais rico do que essas pequenas palavras, no sentido palavra, né? Então o carisma da fraternidade né? Se alguém me pergunta queimar roupa, não tem muito tempo, o carisma é adorar, contemplar, oferecer e reparar a face de Jesus, ponto, a face eucarística de Jesus. Mas a realidade por trás, não que a outra não seja, mas a realidade total por trás desses 4 verbos é muito mais profunda, e é o que a gente vai entender agora. É válido ressaltar que o carisma da fraternidade e da face eucarística primeiro ponto, é eucarístico. É eucarístico. Ora, se nós olharmos para a realidade da igreja universal, ou seja, católica, apostólica, romana,
desses anos para cá, e agora exatos, 2026, 2025 e um pouquinho para trás, né, nós vamos ver que a realidade das pessoas da igreja, isso eu não estou medindo através de mim, né, sendo o modelo aí e tal, não. Mas o que a gente vê é falta amor à Eucaristia. Então o carisma da fraternidade vem para isso, né? Então o carisma da fraternidade é eucarístico, é sacrificial, é um carisma que sacrifica, que faz, né, que oferece a face de Jesus a Deus Pai. É o que nós recebemos da doutrina da Beata Madre Pierina, que Jesus pede para ela para oferecer. É um carisma de sacrifício e também é um carisma reparador. Nós reparamos o quê? Tem muita coisa para reparar. Em primeiro momento, reparar o beijo de Judas. Nosso Senhor parece com a Madre Pierina quando ela era pequenininha, numa sexta-feira santa, e então ele diz: olha, ninguém me dá um beijo de amor para reparar o beijo de Judas, né? E ela diz: ah, Senhor, né? No canto lá dela, lá no banco, ela pequenininha, os santos são assim, né? Acho que todo mundo ouviu e todo mundo vai lá, beija o pé, beija a mão, beija o peito, o lado aberto, etc e tal, mas ninguém beija o rosto. Todo mundo me beija as chagas, mas ninguém me beija o rosto para reparar o beijo de Judas, né? Então Madre Pierina diz: ah, tenha paciência, que eu logo, na minha vez, eu lhe darei um beijo de amor. E todo mundo vê, ela vê todo mundo beijando, não beija o rosto, nada e tal, e ela vai então na fila da adoração à cruz e beija o rosto de Jesus, e ela recebe, por assim dizer, no diário dela fala, ela recebe um tapa da mãe, porque para a mãe que estava, não tapa no rosto, hein? Olha só, pega os sinais menores são mais valiosos que os grandes, né? Recebe um tapa da mãe, porque a mãe pensa que ela está repetindo o mesmo ato de Judas, imagina. Então o carisma nosso é carisma reparador, é um carisma sacrificial, um carisma sacerdotal, por assim dizer. Olha que lindo, que coisa, não sacerdotal no sentido ministerial, mas no sentido batismal, sacerdotal. Você oferece a Deus Pai, através dos 3 munos que nós recebemos no batismo, sacerdote, profeta e rei, nós oferecemos pelo sacerdócio batismal a Deus Pai a face de Jesus, pela conversão dos pecadores, pela conversão das almas fiéis que estão aí, não é? No pecado, que não mudam, para as almas dos sacerdotes, e também, é claro, pelos que padecem no purgatório. Então, nosso carisma é eucarístico, sacrificial e reparador. E por que não dizer missionário? Porque nós, a fraternidade da face eucarística, quando oferecemos a face de Jesus a Deus Pai pelos pecadores, não é só pelo pecador Joaquim, miserável, sem vergonha, não! Nós oferecemos a face de Jesus, Deus Pai, por todos os pecadores do mundo inteiro. Ah, mas irmão, é muita gente. Não, nós usamos o nosso ato de vontade. É de verdade que nós fazemos. É de verdade. Porque nós usamos o nosso ato de vontade, a nossa faculdade da liberdade. Por isso nós unimos a nossa vontade com a vontade de Deus e pronto. Oferecemos a face de Jesus, Deus Pai, por todos os pecadores. Então todos os pecadores, inclusive você que ouve, eu e todos, depois da idade da razão, né? Todos recebem então o influxo da graça através desse oferecimento da face de Jesus a Deus Pai. E por todos os sacerdotes, por assim dizer, por todos, quem são os sacerdotes? Padres e bispos, né? Por todos os padres e todos os bispos do mundo inteiro. Jesus, quando aparece para a Madre Pierina, no diário dela ele diz assim: olha, alma dileta, meu Deus, né? Como pode, que graça extraordinária, como Jesus amava Madre Pierina, e esse amor era recíproco, né? Claro, menor do lado dela para ele, mas é claro, infinito do lado de Jesus para Madre Pierina. Então Jesus aparece para Madre Pierina e diz assim: alma dileta, meu Deus, né? Imagina, você vê Jesus chamou você de alma dileta, tá louco, né? Mas com Madre Pierina não. Alma dileta, renovo-te o oferecimento da minha face a Deus Pai pelos pecadores, né? Que faça isso continuamente, assim, sem parar, né? E ele diz o seguinte, ele completa: mas quando você ofereceres a minha face a Deus Pai pelos meus sacerdotes,
operar-se-ão maravilhas. Ora, nós, Fraternidade da Face Eucarística, todos os dias nós rezamos o terço da Sagrada Face, que tem lá a fórmula de oferecimento da face de Jesus a Deus Pai, pelos pecadores do mundo inteiro e por todos os sacerdotes do mundo inteiro. Nós estamos cumprindo essa herança que Madre Perina recebeu de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso carisma é missionário, sim senhor, missionário, sim senhora. Nós não ficamos intramuros, não. Nosso carisma é extramuros. Extramuros. Claro, também na fraternidade, mas fora. Nós rezamos por todos. Aqueles padres que estão sequestrados, aqueles cristãos que estão sofrendo perseguição lá em tal lugar, etc e tal. Aquele pecador que está na ânsia da morte, que recebe o influxo da graça de Deus através desse oferecimento. É válido ressaltar que a fraternidade não é a tábua de salvação, pelo amor de Deus. Nós somos um nada, mas na mão de Deus qualquer faca cega vira uma faca boa. Então, nós somos sim missionários, nosso carisma é missionário, pois, colocando em prática o nosso carisma, por meio dos seus membros, atinge pela graça de Deus todo o mundo. Portanto, não é um intra, mas extramuros. Não é uma coisa fechada em si, mas aberto e sem fronteiras em prol da igreja e de todos os fiéis. Nosso carisma se estende, e se entende para pedir a conversão dos pecadores. Então, não fica só, é uma devoção de umbigo, é só para mim. Não é singular, não é plural. Nós entendemos o nosso carisma e estendemos o nosso carisma para todos. Para todos, não é uma coisa assim, não é uma coisa fechada, não é uma sociedade fechada, secreta, fechada, não. Mas para todos os sacerdotes, todos os pecadores do mundo inteiro. Em suma, o carisma da fraternidade era adorar Jesus, contemplar Jesus, oferecer Jesus a Deus Pai e reparar os pecados que fizeram desde Judas, até quando Jesus estava na sua forma padecente, até agora na gloriosa. Bom, nós vamos agora, faltam 4 pontos, vai passar de meia hora, mas tudo bem, é um papo gostoso, é um momento de formação e Jesus fala através das suas ferramentas pobres, e aqui eu me incluo como a primeira delas. Vamos esmiuçar. O primeiro ponto, adorar. O primeiro ponto, o primeiro verbo, adorar. Adorar o que, irmão Joaquim? O que vocês da fraternidade fazem? Nós adoramos. Primeiro ponto, adoramos o que? A Eucaristia. Adoramos a Eucaristia. Um jeito próprio de adorar, não inventando a roda, é claro, mas um jeito próprio de adorar, próprio da fraternidade. Adoramos a face em suas representações. Ora, em suas representações. Então, nós adoramos a face de Jesus nas pinturas da face de Jesus. Nós adoramos a face de Jesus nos pecadores para que se convertam. Nós adoramos a face de Jesus de um jeito mais profundo e verdadeiro. Adoramos a face de Jesus para levar os demais e fazerem o mesmo, para que os outros vejam e façam. Não que a gente seja exemplo, não é que esse ato na nossa miséria seja exemplo para o outro. Nós adoramos a face de Jesus para reavivar o amor, a Eucaristia nos corações. Isso é adorar. O segundo, contemplar. O que é contemplar? Qual é o segundo passo? Qual é o segundo ponto do carisma da fraternidade? A fraternidade da face eucarística contempla a face de Jesus. Ponto. Seja ela na Eucaristia, seja ela nas pinturas. Como diz Jesus a Madre Perina, é uma herança que nós recebemos de Madre Perina. Contemplamos a face de Jesus na Eucaristia, já falei. Contemplamos a face de Jesus nos atos de caridade que fizer um dos meus amigos que fizesse. Contemplamos a face de Jesus nas vontades e permissões de Deus. Esse é o segundo ponto do carisma. Adorar, contemplar. Oferecer. O que é oferecer, irmão Joaquim, no carisma da fraternidade? Oferecemos a face de Jesus a Deus Pai, como acabei de falar para vocês, como ele pediu por todos os pecadores e todos os sacerdotes, pela conversão e santificação. Oferecemos a face de Jesus a Deus Pai por nós próprios, claro. A gente tem que... Madre Perina vai fazer assim, olha, fala assim no diário:
um bem que nós fazemos para aqueles que estão debaixo da nossa tutela, do nosso munus de, às vezes, superior, de moderador e de alguém que está debaixo da nossa proteção, é a santificação da nossa alma. Nós temos que nos santificar para que os outros sejam santificados também. Não que nós sejamos, não somos, mas a gente tem que lutar, né? Então, oferecemos a face de Jesus por nós mesmos, pela nossa conversão e santificação. Nós somos os primeiros pecadores, não somos melhores do que os outros, não. Oferecemos a face de Jesus pelos pecadores, todos, do mundo inteiro. Oferecemos a face de Jesus por todos os sacerdotes, padres e bispos do mundo inteiro, pela conversão e santificação. Oferecemos a face de Jesus em reparação, porque foi um dos pontos que Nossa Senhora disse quando ela apresentou a medalha, né? Usa a medalha, vá ao Santíssimo Sacramento, se possível, e ofereça a visita em reparação à face de Jesus, em sua forma padecente, quando Jesus estava na terra, e depois em reparação às ofensas que ele recebe diariamente no Santíssimo Sacramento. E também pela fraternidade no geral, claro, se é o sangue da comunidade, não tem como nós nos usufruirmos, né, desse dom, claro, né, sem merecimento nenhum de nossa parte, nós somos um nada. E reparar é o último ponto. Reparamos a face de Jesus pela ofensa do beijo de Judas. Jesus disse: dai um beijo de amor em reparação ao beijo de Judas, né? Então Madre Perina foi a primeira a reparar o beijo de Judas ali com esse pedido. Reparar a face de Jesus pelos meus pecados, pelos nossos pecados, né? Reparar a face de Jesus pelos pecadores do mundo todo. Reparar a face de Jesus pelas almas do purgatório, elas estão sofrendo as consequências dos pecados, nós reparamos pelas consequências dessas almas. Um ato de caridade muito bom, né? Reparar a face de Jesus com o beijo na face. Nós temos uma face de madeira aqui, um busto de Jesus de madeira, e todas as terças-feiras nós beijamos o rosto de Jesus na madeira representada, em reparação ao beijo de Judas, em reparação aos meus pecados, em reparação aos pecados de cada membro da fraternidade, em reparação aos pecados de cada pecador e de cada sacerdote, né? Então, né, reparamos a face de Jesus na Eucaristia, como nós fazemos, usamos a medalha ao pedido de Nossa Senhora Madre Perina. Bom, queridos, em suma, este é o carisma da fraternidade. E se você chegou até esse ponto e sentiu no seu coração o desejo de também colocar em prática esse carisma na sua vida, e se quiser entrar na fraternidade, quer conhecer mais, medite, reze. Nós vamos, né, ter a alegria de acolher você na nossa família. Ah, mas eu não quero, não tem problema. O carisma da fraternidade é universal. Qualquer pessoa pode colocar em prática o carisma da fraternidade. Basta ser católico ou querer ser católico. Não é só para fraternidade, não é uma coisa fechada, é uma coisa aberta. O carisma da nossa comunidade é extraordinário, é lindo, é maravilhoso, é universal. Todas as congregações, todas as ordens, todas as comunidades podem colocar em prática, porque é dever nosso, é nosso dever e salvação. Adorar Jesus, contemplar Jesus, oferecer Jesus e reparar Jesus. Se você vive no mesmo mundo que eu, você deve perceber que nós não vemos muitas pessoas. Ah, mas você está muito... fala muito pequena. Não, de verdade. Se você vive no mesmo mundo que eu, você vai perceber que as pessoas não adoram Jesus. A maioria das pessoas não sabe nem o que é Eucaristia. Ah, irmão Joaquim, mas você está mentindo. Ah, eu acho que não, hein? Eu acho que não. Já vi pessoas aí, aspas, entendidas em Eucaristia, né? E tendo atos aí que, olha, a gente tem vê esses atos aí com pão de padaria, não com Eucaristia, não é? Então, se você vive no mesmo mundo que eu vivo, meu querido, você vai saber que as pessoas, muitas pessoas, não vou falar a maioria, senão vão me julgar, né? Vão me condenar, vão me crucificar, etc e tal. Não. Então, muitas pessoas não adoram Jesus na Eucaristia, não contemplam, não oferecem, não reparam, né? E eu me encaixo nisso, eu não sou a régua. Eu me encaixo nisso também. Eu sou o primeiro, a fraternidade é a primeira a aprender com o carisma que ela recebeu. Ela não é melhor do que ninguém. O fundador não é melhor do que ninguém, os mesmos são melhores que ninguém. Mas por sermos
essas misérias é que Deus nos escolhe. Deus escolhe ninguém grande, escolhe os pequenos, para confundir aqueles que se acham grandes, né? Se acham grandes. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, olha que maravilha, meia hora, 35 minutos, agora eu vou dar uma editada, vai diminuir um pouco, mas que maravilha, que graça de Deus. Tudo isso não é em favor do irmão Joaquim, não é em favor da fraternidade, é em favor do nosso Senhor Jesus Cristo, é em favor do carisma que eu recebi, de graça eu estou dando a explicação desse carisma, para que todos, exatamente todos, aqueles que ouvirem e quiserem colocar em prática, e digo mais, tem a obrigação de pôr em prática esse carisma, porque é universal, possam receber esse clarim, este fogo no coração, para que possa, através do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, por intercessão de Madre Perina e da Santíssima Sempre Virgem Maria, colocar em prática em prol da Igreja, em prol da conversão e santificação de todos os pecadores e de todos os sacerdotes do mundo inteiro. Una-se a nós, a nossa família espiritual. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor mostre sua face e se compadeça de nós. Amém. Volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. O Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria. E que a face eucarística de Jesus resplandeça sobre cada um de nós. Deus abençoe e compartilhe com os seus amigos.